Necessariamente ter filhos não significa que você está numa união estável. Quem está numa união estável para fins de falecimento só, não tem nada a ver com uma separação ou um divórcio. Então, para fins de falecimento, numa união estável, ele está equiparado ao casamento. Porque a única coisa, fora a tua certidão de nascimento, que você pode fazer sozinha. Porque você é obrigado a fazer só você. Você não pode fazer em conjunto. O testamento você faz você. Com o quê? Com o que você tem. O testamento não engessa. O patrimônio era 50, as dívidas eram 80. 50 foi, sobrou 30 de dívidas. Sobrou, as dívidas ficarão, os credores ficaram na mão. Ai, que delícia! Sodier Doces está apoiando o canal Leda Nagli. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. Minha convidada de hoje é especialista em direito de família, doutora Ivone Zegger. Ela vai falar de sucessões, de casamento, testamento, união estável. A gente vai tirar dúvidas, assim. Vamos começar pela união estável? Vamos começar pela união estável. Porque está muito na ordem do dia por conta do caso do Gugu. Perfeito. A gente não vai tratar do caso do Gugu, mas a gente vai tratar dessa questão. O que é a união estável? Quando é que ela se dá realmente? Então, Leda, isso realmente é tão importante que o pessoal entenda definitivamente, até para entender o que está acontecendo com o caso do Gugu. A união estável é uma forma de que na verdade, a Constituição e o Código Civil, o legislador, encontrou para fazer com que pessoas que não querem se casar, mas não estão impedidas de se casar, possam estar juntas e ter uma vida em comum, ter filhos, enfim. A união estável ela é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura. Por isso que a gente não dá para dizer, bom, você tem 1 ano, ou 5 ou 10 anos, ela é melhor do que a outra. Não é verdade, não é assim, mas há a necessidade de uma durabilidade, mas sempre com a finalidade de ter uma família. Esta é a característica da união estável. Se esta sua união não for pública, ou melhor, existem muitos casos, Leda, você imagina quantas pessoas que estão casadas já não conseguem mais estar juntas por uma série de motivos, não querem entrar num processo judicial, portanto fazer um divórcio, uma separação, mas ao mesmo tempo já se separam, aquilo que a gente chama de separação de corpos, mas na verdade é uma separação de fato. Então, de fato, eles não estão mais juntos. A pergunta é, essa pessoa pode ter uma união estável? Então, sim, esta pessoa pode, desde que, de fato, ela não esteja mais neste casamento. Então ela não pode estar morando com a pessoa. Apesar de que muita gente, até por uma condição econômica e financeira, Leda, que não a permite sair do apartamento que ela está com os filhos ou que ele está com os filhos, não tem condições de pagar uma outra moradia, isso não impede, desde que exista uma informação muito clara, e aí que nós vamos chegar, de que eles estão até morando sob o mesmo teto, mas num não tem casamento. Nenhuma afinidade, Mas não tem nenhuma relação. Mas por quê? Mas como é que vai provar Eu vou isso? te contar. A união estável, como eu disse a você, não é convivência pública. Se na convivência pública, neste casamento, o que acontece? Suponhamos, vamos colocar ele sai de casa ou ele não quer mais o casamento. Ele já não sai mais com a ex-cônjuge. Ele agora sai publicamente com a nova companheira. Ele está com ela, ele quer formar uma família, ele demonstra através do quê? Podem morar juntos. A coabitação, morar sobre o mesmo teto, já não é uma necessidade já há muito tempo. Você não precisa morar sobre o mesmo teto. Não é uma condição. Não é uma condição. Já foi lá no passado, hoje já não é mais. Mas se você demonstra, essa pessoa demonstra que está numa convivência pública, então ele sai, vai passear, vai viajar, traz esta moça para dentro do seio familiar,
os filhos sabem, os amigos, enfim. Isso é importante, então as pessoas vão entender que a ex-cônjuge, portanto, ela já pode até haver juridicamente alguma coisa, porque não houve a separação ou o divórcio, mas eles na verdade já não têm mais nada. Obviamente isso pode dar futuramente problemas, essas pessoas às vezes deixam... Na hora de herança, de dividir... De dividir herança, de dividir patrimônio numa outra separação. E eu percebo que muitas vezes as pessoas não têm condições financeiras, o receio de bancar uma separação, um divórcio. Isso vai fazer com que ele saia de lado, vai ter uma união estável, que você pode inclusive fazer uma escritura de união estável. Paralela a esse Paralela, casamento que mesmo acabou. que você ainda esteja casado. Mesmo que você não tenha o divórcio nessa primeira relação. Por quê? Você vai declarar numa escritura de união estável que você está separado de fato. Evidentemente, Leda, eu vou até te contar, muita gente me pergunta, e essa é uma das grandes questões, mas, doutor Ivone, o que é melhor? Casar ou ficar numa união estável? Bom, a resposta, na verdade, ela é muito simples. O casamento, obrigatoriamente, você deve ter e terá uma certidão de casamento. Essa certidão antecedeu o que? Você levou uma série de documentos, mostrou que você estava hábil, é solteiro, é viúvo, enfim, toda uma série de documentos a ponto de que no cartório, ok, vocês podem se casar e você tem uma certidão de casamento. Se ele, por uma série de motivos, for morar em Belém do Pará e ela, por outros motivos, for morar em Porto Alegre, eles não precisam nem estar juntos, porque a certidão de casamento dará todo o respaldo que os dois precisam. Então, se houver uma separação, falecimento, a certidão de casamento é o documento hábil. O que vai acontecer com uma união estável? Mesmo que você tenha uma escritura de união estável, que eu recomendo que se faça, até para você dizer que tipo de regime de bens que vocês preferem, mesmo com uma escritura, você vai precisar, numa separação ou num falecimento, você precisa provar no judiciário que você realmente tinha essa relação. Aí você vai dizer, puxa, mas nós sabemos que essas pessoas estão juntas e etc., convivência pública, contínua e duradoura, família, às vezes tem filhos, mas não é suficiente. O judiciário te obriga a ir ao judiciário, numa separação, por exemplo, no falecimento de um dos dois, e reconhecer. Evidentemente, se você tem um documento, uma escritura de união estável, facilita a sua vida. Mas suponhamos que Mas ainda assim você tem que provar. Por quê? Você está em Belém do Pará. No casamento Pará. você não precisa provar. Não prova nada. E eu repito, no exemplo, ele está no Belém do Pará, ela está em Porto Alegre com uma união estável. Mas estão bem, estão ótimos, até têm filhos. Só que se houver, suponhamos, essa separação, que é momentânea, porque ele trabalha, ou ela, vai fazer com que provavelmente não venha a ser reconhecida a união estável. Então, você percebe que ela é frágil? Ela é frágil. Ela é o casamento frágil. É mais... O casamento, eu repito, o casamento é uma certidão que não tem erro. E o casamento tem 3 regimes, né? Tem regime de separação total de bens, tem regime de parcial, não tem? Parcial, na verdade tem mais. Tem mais? Então vamos lá. Comunhão universal. Que era o que antigamente o pai da gente fazia. Exatamente. Separação total. A comunhão parcial, se você não fala nada, se você não se manifesta, é comunhão parcial. E você tem também a separação obrigatória, para quem tem mais de 70 anos, seja um ou outro, ou mais uma que é pouco usada no Brasil, que é, ao final, são os aquestos, aquilo que se compra e é dividido. É uma outra forma, não vamos entrar nem no detalhe, mas que não é muito utilizada no Brasil, mas existe. E você pode fazer híbridos. Você pode fazer numa escritura, quando você casa e você não quer a comunhão parcial de bens, você deve declarar, não, eu quero, por exemplo, separação total. Mas suponhamos a separação total, essa separação que você vai fazer agora no casamento, que você está escolhendo, ela antecedeu uma união estável que você tinha com a sua companheira. E nessa união estável, vocês, por exemplo, adquiriram um carro, fizeram uma poupança, adquiriram financiamento de um imóvel.
Na escritura, você é obrigada a fazer o pacto antinupcial se você escolhe alguma coisa diferente da comunhão parcial. Então, vou repetir. Comunhão parcial, ok, você não precisa fazer nada. Escolheu separação total, escolheu comunhão universal de bens, você é obrigada a fazer o pacto antinupcial, uma obrigação legal. Não tem conversa. O pacto antinupcial é essa escolha. Bom, então nós vamos nos casar e vamos escolher a comunhão universal de bens. Para essa escolha, nós temos que fazer esse pacto. Nada terrível, vamos ao cartório, se possível, sempre acompanhado de um advogado da sua confiança, para você saber exatamente o que você está fazendo. E aí você descreve, suponhamos que nós estávamos nesta união estável, vamos nos casar com comunhão universal de bens ou separação total de bens, só que nós compramos um imóvel anterior. Se nós estamos numa separação total de bens e compramos um imóvel anterior, você concorda comigo que este imóvel, a partir de então, não fará mais parte da nossa divisão? Por quê? Foi comprado anterior. E se você está num casamento com separação total, tudo que você tinha antes, se estava no seu nome, é só teu, não é meu. Portanto, neste pacto antinupcial, você pode determinar... Esclarecer todos esses detalhes. Algumas coisas. Você lembra que a Catharina Zeta-Jones e o Michael Douglas ficaram... Durante muito tempo até ficou uma coisa interessante, que eles estavam fazendo um pacto antinupcial, dizendo que se ele pulasse a cerca, ela recebia não sei quantos milhões de dólares. Nos Estados Unidos isso é muito comum, se faz com mais tranquilidade, eu diria, ou com mais conhecimento. Obviamente a gente não vai fazer esse tipo de informação aqui, mas o brasileiro não conhece o direito que ele tem, ele não sabe que ele pode se utilizar dessas regras, mas melhorando a vida dele, melhorando as necessidades que eles têm. E no caso, se a gente voltar para o caso do Gugu, sim, você falou uma exposição pública, inúmeras capas de caras, sim, inúmeras sim, fotos, não é? nos meios de comunicação, sim, 3 filhos. Seria uma união estável? Então, Leda, é importante que a gente saiba o seguinte: filhos, necessariamente ter filhos não significa que você está numa união estável. Você pode ter estado. Mas vamos ao caso do Gugu, até para facilitar um pouco o entendimento. Tudo nos leva a crer, e nós da área de família, eu diria que uma grande maioria vai entender o seguinte: no caso do Gugu, é muito claro, existem evidências muito claras de que eles tinham uma união estável. Por quê? Havia uma convivência pública, todas essas capas de revista, toda esta informação, é uma informação importantíssima para um juiz. Convivência pública contínua, eles estavam juntos há 20 anos. Mesmo que ela morasse nos Estados Unidos e ele estivesse aqui, mas sabia-se que havia essa convivência. Ele, quando ia para lá, ficava na casa com os filhos, ou quando eles vinham para cá, provavelmente ficavam na casa dele. Isso é uma convivência pública contínua e duradoura 20 anos. Então, contínua, duradoura, pública, com a finalidade de fazer família, eu diria que vai ser muito difícil. Obviamente, nós não somos julgadores, mas por nossa experiência, me parece muito difícil a Rose não ganhar esta parada. Entretanto, e você tem conhecimento disso, como alguns talvez tenham, hoje sabemos que existe um companheiro, alguém, um namorado, alguém, por parte do Gugu, que deve entrar ou quer ingressar no processo dizendo que ele quer uma parte da herança, porque ele quer provar que ele era verdadeiramente o companheiro do Gugu. Mas eu preciso explicar uma coisa a vocês. Se hoje nós já sabemos que existe a necessidade da convivência pública contínua e duradoura, nós nos perguntamos, nós que ouvimos notícias, alguém sabia que o Gugu tinha um companheiro ou até uma outra companheira? Nós não estamos entrando no detalhe, quem é? Não. Nunca ninguém soube que ele tinha verdadeiramente um outro companheiro, uma companheira. Então, cadê a publicidade necessária para isso?
Então eu acredito que com esta pequena informação, eu acho que o público vai entender do que nós estamos falando. Quando duas pessoas moram juntas, têm filhos e tal, uma tem dinheiro, ou tem bens, a outra não tem bens, ou tem poucos bens. Se faz um pacto, um pacto de união estável sem direito, como é que chama? Com separação total de bens. Sim, ok. Podem fazer, Podem exato, fazer. podem. Mas para efeito de Herança. alguma... Não, de herança não. De herança está resolvido, né? A a separação é total de bens, ou não? Não. Não está resolvido? Não está resolvido. Aí, Leda, é mais um assunto importantíssimo que nós precisamos esclarecer. De uns 2, 3 anos para cá, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não poderia fazer a diferenciação que ele faz, e o Código, infelizmente, trouxe uma diferença entre quem estava casado e quem estava em união estável. O Código, no artigo, desculpa citar artigo, mas às vezes as pessoas se interessam, o artigo 1790 do Código Civil, até hoje não foi modificado, mas ele diz o seguinte: se você está numa união estável, você terá direito à metade, à meação daquilo que foi construído durante a nossa relação, se for confirmada no judiciário, e se houver o falecimento. Por exemplo, você falece, eu fiquei viva, você tem bens, pelo código, o que era visto antes, eu teria direito a uma parte da herança, mas não dos seus bens que você tinha antes, desses mesmos bens que nós compramos... Que foram comprados durante a relação. Então eu tenho direito à metade, à meação, ok, isso é natural, mas a herança destes mesmos bens, mas... dividida ou compartilhada com filhos, ou na falta de filhos, com avô, com avó, com sobrinho, com tio. Então, na verdade, este companheira que sobrevivia, ficava numa situação meio complicada. Por quê? Toda a família, se por exemplo você tem muitos bens, eu não ficaria com nada, e toda a sua família, que talvez nem dá bola para você, suponhamos, ou um primo que você nunca viu na sua vida, ele vai receber toda a sua herança vai para ele. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso estava estranho. E de uns 3 anos para cá, ele definiu que quem está numa união estável para fins de falecimento só, não tem nada a ver com uma separação, um divórcio. Então, para fins de falecimento, numa união estável, ele está equiparado ao casamento. Então, por isso, a preocupação, você faça uma escritura de união estável, você vai dizer, mesmo que você tenha separação total de bens, no casamento, a separação de bens dá um suporte, também hoje, atualmente, novo Código Civil, dá um suporte para quem ficou viúvo. Antes o Código Civil, na época dos nossos pais, Leda, se houvesse a separação de bens, ele falecia e os bens normalmente estavam todos em nome do marido, do homem. A mulher, normalmente, ela não tinha nada, ficava sem nada, às vezes não tinha onde morar. O novo Código Civil, que de novo não tem muita coisa, é de 2002, mas ele modificou. Ele diz o seguinte: quem está numa separação de bens, se houver o divórcio, não, cada um sai do jeito que entrou. Mas se houver o falecimento, você faleceu, eu estou viva, eu receberei em conjunto, em concorrência com meus filhos. Então, se não tiver filhos? Se não tiver filhos, eu fico com tudo. Se não tiver o cônjuge, então aí entram os colaterais. Em primeiro lugar, os irmãos, na falta de irmãos, tios e sobrinhos, e por último, primo, que é aquele primo ou prima de primeiro grau, que a gente chama primo irmão. Este é o último que vai receber alguma coisa. Mas hoje, quem está numa separação total de bens e a união estável, só repito, já está equiparada. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que hoje os juízes estão acatando. Olha, a gente vive hoje um momento muito diferente do momento dos nossos pais em relação a famílias, né? Há famílias de 1000 maneiras diferentes, né? Com 2 pais, com 2 mães, com os meus, os seus e os nossos,
Enfim, há milhões de formatos, né? Como é que ficam essas situações? É a multiparentalidade, essa é uma questão também nova. E nós sabemos que existe hoje no Congresso um projeto de lei para modificação principalmente por conta de herança, desses filhos. Só que eu preciso fazer uma diferenciação. Antes de mais nada, filhos, independente de como eles tenham ocorrido na vida de alguém, seja por adoção, por inseminação artificial, um filho que antes se chamava natural, ou filho espúrio, etc. Hoje não tem mais diferença. Filho registrado, com sua paternidade reconhecida, ele é filho e tem o mesmo direito de qualquer outro filho. Muito bem. Só que hoje, Leda, o que nós observamos é que existe hoje a paternidade, a maternidade socioafetiva. O que quer dizer isso? Então você imagina um casal, os meus, seus e nossos, esse casal tem 3 filhos, se separam. O pai, então vamos colocar como pai, ele começa um novo relacionamento, suponhamos ter mais um filho, mas um desses 3 filhos que ele tinha gosta, se afeiçoa a essa madrasta, a esta mãe, ela de repente o cria desde pequeno. Então, estas novas concepções familiares vão fazer com que de repente essa criança que foi criada, que foi adotada sentimentalmente, por exemplo, por essa mãe, como poderia ser por este pai, quantas mães nós temos aí, os pais, eles chegam com a criança mesmo com a paternidade reconhecida, mas a afeição é tão grande que hoje você pode, se houver uma vontade sua de dizer, poxa, este pai, este homem que na verdade foi quem me criou, mesmo eu tendo um pai biológico na minha certidão de nascimento, mas eu quero ter a paternidade socioafetiva deste pai. Você vai ao judiciário e você obtém, obviamente com todas as provas e vontade das partes, você obtém a socioafetividade. Obviamente, até pouco tempo atrás, imaginava-se que era alguma coisa só pro forma, até para dar uma satisfação. Só que isso, quando você tem na sua certidão de nascimento, que você também tem, não só o nome do seu pai biológico, como também acrescido o seu pai socioafetivo, então, portanto, você tem 2 pais, ou 2 mães. Quando há o falecimento? A rigor, se você tem isso na sua certidão de nascimento, você tem 2 pais, você é herdeiro dos 2 pais. Então você tem que mudar na sua certidão. Se você não mudar na sua certidão, nada vai acontecer. Tá. Nós temos muitos casos assim, Leda, de pessoas que são recepcionadas por pais ou mães que dão todo o amor, aquela mãe afetiva, mas só que você não tem o nome dela, ela não está na sua certidão. Ela não consta na sua certidão. Isso vai ser Não constando, você não tem direito a nada. Você não tem direito a nada. Mesmo que ela diga, não, você é minha filha, meu filho do coração, ótimo, coloca no papel. Faça com que isso esteja... Isso pode ser só num papel registrado em cartório ou tem que ser na certidão? Tem que ser na certidão. Agora, existe outra possibilidade, Leda. Suponhamos que não haja a vontade de fazer isso. Não quer não, bacana, é minha uma filha. Preguiça também de mudar a certidão. Exatamente, uma preguiça jurídica. Ok, só que se você é dona do seu patrimônio e você realmente tem alguém que você gosta muito, uma filha do coração, um filho, um funcionário, uma funcionária, enfim, se você tem herdeiros necessários, que são filhos, netos ou bisnetos, um na falta do outro, ou pais vivos, ou cônjuge. Se você tem herdeiros, então, necessários, você pode fazer um testamento e 50% de tudo que você tem, você pode deixar para essa filha do coração que você tem. Se você não faz nada, ela não vai ter nada. Tudo será dos herdeiros. Engraçado que a gente não tem muita tradição do testamento, né, no Brasil. Não tem. Isso é alguma coisa que eu vou dizer para você. A partir do momento que eu comecei a escrever e ir à TV em muitos programas, desde mais de 20 anos atrás, falando com o público de uma forma simples, eu percebo que toda vez que eu comento alguma coisa em relação a testamento, as pessoas recuam. Só que eu diria para você, isso foi me dito por registradores de cartórios,
Eles dizem para mim, olha, Ivone, desde que você começou a falar de uma forma tão clara para as pessoas fazerem um testamento, que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples. Eu diria que a coisa é o documento mais democrático que você tem. Porque a única coisa, fora a tua certidão de nascimento, que você pode fazer sozinha. Porque você é obrigado a fazer só você. Você não pode fazer em conjunto. O testamento você faz você. Com o quê? Com o que você tem. Então, eu tenho tais e tais bens, patrimônio. Então, é o seguinte, eu não tenho filhos, eu não tenho cônjuge, tenho só irmãos. Então, eu posso fazer um testamento sobre 100%. 100% eu posso fazer. Poxa, se é um direito meu, por que eu não vou fazer? Às vezes eu quero privilegiar mais um irmão. Você tem herdeiros necessários? Você tem filhos? Ou você tem companheiro? Você faz sobre 50%. Você pode fazer. E outra? Mas as pessoas têm um certo receio, né? Que se fizerem testamento, vão morrer, então, não tem uma coisa assim, uma superstição? Tem, ainda tem. Eu diria para você que talvez... Claro, diminuiu, né? Mas... Diminuiu porque o conhecimento é extremamente... Para mim o conhecimento é a mãe. É uma moeda. É uma moeda. É uma commodity, é como cacau, eu acho. Pronto. E eu diria até mais, é como se fosse uma mãe. E aí se você vai fazer o testamento, você tem filhos, você quer deixar para os filhos. Tem um jeito de você deixar já tudo determinado? Exatamente. Para não ter briga? Exato, o planejamento sucessório. Porque tem pessoas que têm joias, coisas assim, e que vão depois com certeza dar uma encrenca. Né? Porque esse anel vale mais que esse colar. Exato. Né? Depois sempre dá uma briga. Tem como dividir tudo em vida? Tem como dividir, você vê. Olha, você acabou de lembrar alguma coisa que é diária. Quantas famílias que se matam, se escalpelam por conta do brinco, da joia ou do quadro. O quadro. E às vezes são quadros valiosos. Né? Se você é uma família harmoniosa, você divide ali, são 3 filhos por 3 e pronto, né? Mas às vezes não dá certo. Não, às vezes não dá certo e a gente percebe que a inteligência mínima é você fazer o seguinte, é seu, então você pode. Então, por exemplo, você tem filhos, ótimo exemplo que você deu. Então você vai fazer o seguinte, você tem 50% que você, por exemplo, quer deixar para uma irmã ou para uma sobrinha que você gosta muito, ou dividir. Então você sabe que 50% você não pode mexer, mas você pode até dizer como você quer. Olha, eu quero deixar o apartamento, a poupança, o carro. E os outros 50% que você não poderia mexer, porque você tem filhos, por exemplo, ou você tem pais vivos, o cônjuge, aí você pode determinar o que você quer. Então você vai dizer, olha, muito bem, então aqueles 50% que são dos meus filhos, eu quero assim. Eu quero o apartamento, a casa, o terreno, etc. Será dessa forma. Se alguém não quiser, não está satisfeito na abertura do inventário, do testamento, renuncia. Não, eu não quero essa escola. Tá bom, renuncia. Mas também renuncia a tudo. Você não pode só renunciar ao quadro que você não gosta. Você vai renunciar ao quadro e todas as propriedades. Mas tem outra coisa mais importante que eu acho que todos precisam saber. O testamento não engessa. Se você determinou que você vai deixar o apartamento da praia, o terreno da rua X ou a poupança Y, você pode chegar e gastar a poupança inteira. Aí você vai dizer, puxa, que pena, o que aconteceu com aquela poupança na abertura? Bom, não tem. Então vai dividir o que tem. Mas aquele apartamento, puxa, mas eu preciso vender porque eu estou precisando de dinheiro. Mas eu deixei no meu testamento, será que eu não posso? Você pode vender e vai vender. É diferente de você fazer uma doação em vida. A hora que você faz uma doação em vida, aí acabou. Aí que tem usufruto e tal, né? Você pode ter usufruto. E depois você pode dispor, se você tiver... Se você tem usufruto, o que vai acontecer? É importante, uma pergunta muito boa, que eu acho interessantíssima as pessoas entenderem que se você faz uma doação em vida, então eu tenho uma filha, eu tenho um apartamento, eu moro nele, por exemplo, eu dou já em vida para minha filha, ótimo, e mantenho usufruto para mim. Então minha filha, ela vai ter a propriedade, mas ela nunca vai poder vender até que eu morra. Ou até que eu diga, não, tá bom. Eu abro mão do usufruto, mas a rigor funciona assim. Então, quando eu vier a falecer, a minha filha
aí sim ela terá propriedade plena. Ela vai poder vender, alugar. Enquanto isso, quem faz sou eu. Eu moro, eu alugo, eu faço o que quiser. Ah, você pode alugar, ter um Pode apartamento fazer se tudo tiver que usufruto. Se tiver usufruto. Se você me permite, Leda, eu vou fazer mais uma colocação, que é quando alguém falece e deixa, por exemplo, a esposa, né, a ex-companheira, e ela, suponhamos, não tem onde morar, ou aquele apartamento, suponhamos que seja o único que ela quer morar. Ela pode morar, isso a gente antigamente chamava de usufruto vidual, né, mas é o direito real de habitação. Então, faleceu, ela pode morar? Pode. Isso é um usufruto? É. No fundo é um usufruto, ela só pode usar. Só que ela não pode vender o imóvel, porque provavelmente, talvez ela até seja herdeira, com outros herdeiros, mas ela pode morar. Mas ela não pode alugar para terceiros. Aí, este tipo de direito real de habitação, para um viúvo ou uma viúva, não pode acontecer. Você, então, portanto, não terá possibilidade de dizer, bom, tudo bem, eu não quero mais morar nesse apartamento, eu vou morar numa outra casa, mas esse apartamento eu quero alugar. Não. A partir do momento que você não puder ou não quiser mais estar neste imóvel, os herdeiros aí vão fazer o que quiserem. Aí eles alugam, vendem. Eu queria te fazer uma colocação, que é o Gugu teve um testamento. Sim. Que foi lido até no dia do enterro mesmo, nem esperaram, porque em geral se espera, né? 15 dias, um tempo, né? Impressionante, Ele sim. foi lido no mesmo dia. E nesse testamento a Rose não era contemplada. Mas você disse que o testamento não engessa. Então, vamos lá. Então ela pode mas entrar na justiça. Mais uma excelente questão. O que acontece? Até o presente momento, como é que nós observamos o caso do Gugu? O Gugu, para ele, a Rose não era a companheira dele. Porque alguém para fazer, inclusive nos preocupa a visão de quem fez o testamento, se foi diretamente no cartório, se alguém o auxiliou, há que se ter essa preocupação. Obviamente, ele deve ter manifestado, não, eu não tenho nada com a Rose, ela é mãe dos meus filhos, nós não temos nenhuma relação. Então foi feito um testamento, a revelia de uma realidade que, na época, ele não quis enxergar. Então você concorda que esse testamento é contestável? Óbvio, ele pode ser, não digo que será, mas ele pode, e na minha opinião será contestado, principalmente se a Rose conquistar a união estável dela, se ela tiver reconhecida. Portanto, se ela tiver reconhecida a união estável, esse testamento ele vai ficar completamente modificado. Porque, afinal de contas, ele privilegiou 3 filhos, que a rigor já são os herdeiros dele, e sobrinhos. Então, aí, como vai ficar esta matemática? Porque, afinal de contas, Leda, se ela for reconhecida, então vamos ao que interessa. Como ela não tem escritura de união estável, qual é o regime de bens que, se ela for reconhecida, qual é o regime de bens? É a comunhão parcial, quando você não diz nada, quando você não manifesta o regime, comunhão parcial. Perfeito. Qual é o direito que ela tem na comunhão parcial de bens? Ela tem direito à meação de tudo que foi adquirido na constância dos 20 anos que eles estão juntos. Pode ser que nos 20 anos não seja aquele 1 bilhão, mas podem ser 500 milhões, alguma coisa assim. Então ela tem direito à meação, porque vai se verificar... Metade, tudo que ele adquiriu nesse período. 20 anos. E, ao mesmo tempo, ela é herdeira em concorrência com os 3 filhos. Então ela será herdeira de todo o patrimônio dele particular, anterior à relação à união estável, em concorrência com os 3 filhos. E, obviamente, por isso que eu digo que este testamento, ele provavelmente cairá por terra, alguma coisa ocorrerá, provavelmente talvez os sobrinhos continuem com alguma coisa, porque é uma disponibilidade dele, 50%, ele não precisaria deixar mais alguma coisa para os filhos, uma vez que os filhos são naturalmente herdeiros necessários, mas os sobrinhos não são. Então, se a gente fizer só uma regra básica, a gente não sabe o que vai acontecer, loucura, é uma loucura. Como 50% ele poderia dispor como ele quisesse, muito bem. Então, 50% de repente
podem privilegiar sobrinhos, a mãe, a irmã. É uma conta que a gente ainda, nós não sabemos como é que vai se desenrolar, como isso vai né? se desenrolar. Mas que vai dar uma confusão, vai. Vai ainda dar uma Agora, confusão. digamos que, escapando do caso dele, um caso de uma pessoa qualquer, Sim. que essa pessoa tenha dívidas, por exemplo, aí morre. Aí a família tem um patrimônio, ou acha que tem um patrimônio, Perfeito. ou acha que tem uma empresa, ou acha que tem uma frota de carros. Isso. E de repente não tem, né? Porque tem uma dívida. Tem dívida. Os herdeiros pagam essas dívidas? Outra questão importante e inteligente. As dívidas no Código Civil é muito claro. As dívidas nunca ultrapassam, é a forma como está escrito, nunca ultrapassam as forças da herança. O que quer dizer isso em português? Em português. Significa que se a pessoa que faleceu deixou dívidas, o que vai se averiguar? Quais são essas dívidas? Quem são os credores das dívidas? E o patrimônio desta pessoa que faleceu fará frente a esta dívida. Então a dívida agora, muito bem, será paga pelo patrimônio. Sempre pelo patrimônio. Independente dos herdeiros. Então, os herdeiros estão aqui, patrimônio, existem herdeiros e credores, que pode ser o Estado, a Fazenda, o município, o direito do trabalho, uma série de coisas. Foi pago tudo, o patrimônio. Aí é dos herdeiros. Sobrou? Maravilha, vai dividir entre os herdeiros. Não sobrou, ao contrário, a dívida foi maior, os herdeiros não colocarão a mão no bolso. Então é importante... Mas se a dívida for maior, os herdeiros não pagam. Não, por isso que diz o código... Mas o patrimônio responde pelo... patrimônio por dele. exemplo, se a dívida for de 100 mil, o patrimônio vale 50 mil. Perfeito. Então, é tudo que eles têm, 50 mil. Esse 50 mil vai pagar os credores. E os herdeiros não vão ter direito a nada. Se for só 50 e 50 pagou os credores, não sobrou, herdeiros não recebem nada. Tá. O patrimônio era 50, as dívidas eram 80. 50 foi, sobrou 30 de dívidas. Sobrou, as dívidas ficarão, os credores ficaram na mão. Mas os herdeiros não põe a mão no próprio bolso para saldar as dívidas. E se for, por exemplo, dívida de habitação, de crédito habitacional, coisas assim? Normalmente, os herdeiros têm que pagar? Normalmente o crédito habitacional, ele exige um hipoteca, seguro. Então, normalmente será pago pela hipoteca, o seguro que for. Agora, tudo vai depender daquele credor do contrato. Essa é uma interrogação, mas normalmente o empréstimo imobiliário, ele acaba sendo até saldado. Então, saldado pelo próprio contrato. A Caixa Econômica Federal costuma fazer isso, a pessoa que falece, ela faleceu, aquele imóvel ainda está sendo pago e ele salda a dívida. São contratos, eu não sei como salda a dívida automaticamente. Automaticamente. Quer dizer, eu não sei se hoje ainda existe isso, eu só estou comentando, por exemplo, que uma época atrás havia isso. Hoje pode ser que... Porque hoje há um seguro, né? Exatamente, é um seguro. O seguro deve cobrir, né? Deve cobrir. Mas tem que ler o contrato. Não é? Contrato tem que ser lido. A Ivone tem vários livros escritos. Quantos são, Ivone? Bom, para começar, são 3, na verdade são 4, todos livros fáceis, de linguagem extremamente voltados fácil. para o público leigo. Isso é muito importante, porque se você tiver dúvidas, perguntas e respostas sobre questões familiares, divórcio, tudo que a gente falou aqui, né? Divórcio, separação, etc., ela tem um livro. Aí ela tem um livro sobre heranças. Testamento, inventário, partilha, dívidas, também assuntos que nós falamos aqui. E tem um terceiro... assunto que nós não falamos, né? Hein? O assunto que nós ainda não comentamos. Isso, os direitos LGBT. LGBTQI, porque hoje em dia tem tantas letras que eu já me perdi, né? É verdade. Mas vamos ficar no LGBT mesmo. Aí existe a união estável, união civil, regime de bens, adoção, tudo isso está explicado aqui. Explicado, informado, como, porquê, se pode, não pode, como deve, como não deve. São informações, eu repito, a qualquer momento você pode pesquisar, você pode procurar e você tem informação
atual, você tem informação simples, sem linguagem jurídica, porque muitas vezes nós mesmos vamos para a internet e muitas vezes eu vejo textos e eu digo, puxa, mas nem eu estou entendendo o que está escrito aqui, porque existe uma linguagem jurídica que é própria. Aqui você tem as informações de uma forma simples, ampla, e eu tenho certeza, não só isso, eu tenho inclusive vídeos interessantes para as pessoas tirarem dúvidas, para se esclarecer. Você quando sabe, você quando tem conhecimento, você tem alguma coisa extremamente importante na sua vida e dificilmente alguém vai te enganar. Que eu acho que essa é a questão. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Bom, verdade. Depois a gente faz outros assuntos, uma outra entrevista, né? Eu acho que tem. A gente ia falar de alienação parental, mas nem deu hoje. Alienação parental, íamos falar. Tem uma lei, né, querendo mudar isso. Tem. Resumidamente, a alienação parental alienação parental é quando um dos pais, um dos genitores, acaba fazendo uma propaganda negativa do outro. Do outro. O pai, a mãe, ou a família, avó, tios, avós, e isso danifica. Quando uma avó fala mal da mãe, por exemplo, ou da nora ou do genro, isso também pode ser considerado alienação parental? Sabe aquela questão de que muitos avós não conseguem ver os netos porque o pai não deixa, a mãe que separou não deixa? Existe o direito do avô e da avó terem acesso à criança, mas muitas vezes este avô, a avó, faz aquilo que a gente chama, faz a cabeça do outro genitor, por exemplo, a avó do pai não gosta da ex-nora e começa a fazer o vice-versa. Então, há a possibilidade de você entrar com uma ação de alienação parental a ponto de que esta avó não poderá ter acesso a essa criança. Por quê? Porque ela está desvirtuando. Manipulando a cabeça da criança. É uma questão muito importante. Muito delicada, né? Delicadíssima. E tem alguém querendo mudar essa lei, é isso? Você sabe, Leda, no Brasil... Eu me lembro que eu fiz várias entrevistas quando isso surgiu. Né? 2010. Apoiando isso, a alienação parental como uma vitória das relações humanas. Perfeito. Então agora querem tirar isso, é isso? O Brasil é o único país que tem uma lei. Nenhum outro país do mundo tem a lei da alienação parental, que inclusive em todos os congressos que vamos, as pessoas ficam inebriadas. Puxa, mas que bárbaro o Brasil ter uma lei que se preocupa com o menor. Mas o que aconteceu? Um grupo de mães, em 2018, elas não estavam satisfeitas porque esta lei da alienação parental, quando elas acusavam o pai de estar ou molestando a criança ou, enfim, o que fosse. Você, quando faz uma acusação, uma denúncia, você precisa ter provas. E muitas vezes essas provas não aconteciam. Por conta disso, este pai, estou dando um exemplo, o pai ingressava com a lei da alienação parental contra essa mãe e fazia muitas vezes com que a guarda ficasse com ele. Porque usavam essa alienação parental para digamos, prejudicar o outro. Não era verdadeira a denúncia. Em muitas ocasiões não foi verdadeira, era uma forma de afastar o outro. Era uma vingança. Uma vingança, pronto, você disse tudo. E a lei da alienação parental, para muitas mães, eu digo mães porque foi um grupo de mães que foi ao Congresso Nacional reclamar. Bom, o que fizeram os congressistas? Alguns entenderam, acham que é melhor revogar, outros querem modificar. Eu diria então tem uma discussão. Tem uma discussão, mas eu diria o seguinte, não adianta você fazer uma modificação de uma lei que é importante sem você dar condições para o judiciário ter uma equipe multidisciplinar para dar conta disso. Porque se uma mãe faz a alegação de que o pai maltratou essa criança, bateu ou não cuida bem, bom, você precisa de psicólogos, psiquiatras, médicos, enfim, uma pequena equipe que possa dar um laudo e dizer, não, realmente nós atestamos que essa criança sofreu maus tratos, enfim. Mas se o próprio judiciário, que na lei diz você precisa fazer isso, o judiciário não tem, quantas pessoas podem ir privativamente fazer uma consulta com médico, com psicólogo, várias... Mas quem é que tem dinheiro para fazer isso? É o judiciário que tem que permitir. Então, o judiciário,
Portanto, o Congresso tem que fazer com que haja a possibilidade de você ter essa equipe multidisciplinar. Não adianta pensar só em, desculpe, só em juiz de garantias. E para essas crianças, que você precisa de um mínimo de psicólogo, de uma assistente social, não? Tá aí uma das questões. Muito que caminhar por aí, né? Então, muito. até aprovar, vai ter que discutir muito. Tem muito que caminhar, mas a gente precisa pôr o dedo na ferida, com certeza, para poder levantar e, com certeza, Leda, teu programa que é tão visto, Acho que é tão a gente querido. tirou muita dívida, muita dúvida, né? Dívida não, dúvida. Dívida a gente talvez não consiga... Dívida, a gente falou das dívidas aqui Falamos. também, dos herdeiros, das pessoas que morrem. Mas, enfim, a gente tirou muitas dúvidas. Eu acho que sim. Tiraremos outras, noutra Tiraremos ocasião. outras, que tem muita Certo. coisa. Estamos aí à disposição. Muito obrigada. Ivone, Obrigada a por ter você. vindo. A caneca, que é o símbolo do canal. Eu ia ficar triste se eu não ganhasse essa E a caneca caixinha linda. de doces da Sodier. Puxa, que coisa boa. Deliciosos. Gente, obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Até a próxima, tá?